Olá, eu me chamo Natália Vitória Reiner, sou estudante do curso de Letras na UFPEL e sou bolsista pelo CNPq no GEALI, o Grupo de Estudo sobre Aquisição da Linguagem Escrita. O trabalho que eu vou apresentar hoje é intitulado A Grafia da Lateral L pós-vocálica em textos de escrita inicial em português brasileiro e em português europeu, um estudo comparativo, com coautoria de alguns colegas de grupo e sob orientação da professora Ana Ruth Moresco Miranda. Para iniciar, é importante pontuar que o ditongo é um tema que tem suscitado bastante pesquisas, tanto na aquisição quanto na variação no português brasileiro. Além dos ditongos decrescentes fonéticos e fonológicos, há também o caso dos ditongos formados pelo processo de vocalização da consoante lateral L em posição de coda medial ou final, fenômeno abordado neste trabalho. Câmara Júnior discute a vocalização no português brasileiro e no português europeu, argumentando que nas duas variedades essa lateral passa a ter articulação velar, podendo ser produzida tanto pela lateral, pela variante velarizada ou pela variante vocalizada. No português brasileiro, esse L pós-vocálico é produzido com uma variante vocalizada UA na maioria dos dialetos. Já no português europeu, os falantes produzem a variante velarizada na maior parte dos dialetos. Dessa forma, o objetivo geral da minha pesquisa é mapear e comparar a grafia da forma fonológica L em posição pós-vocálica medial e final, grafada por L, em textos espontâneos de crianças em período de alfabetização do português brasileiro e do português europeu. A metodologia usada nesse trabalho faz referência ao Batalha, o banco de textos de aquisição da linguagem escrita do GEALI. Foram computadas as escritas corretas e os erros na grafia da forma L em posição pós-vocálica no português brasileiro e no português europeu. Dos 1.136 textos do português brasileiro foram computados 273 grafias. Já no português europeu, foram computadas 186 grafias dos 469 textos. Essa é a tabela que organiza os dados de acordo com a posição na palavra, o ano escolar, erros e acertos e cada variedade do português. A tabela nos mostra que na grafia do português brasileiro, o número de erros superou o de acertos, tanto na posição medial quanto na posição final. Já na grafia do português europeu, o número de acertos foi consideravelmente maior ao de erros, na posição medial e na posição final, apontando uma maior estabilidade na grafia dessa lateral pós-vocálica pelos alunos. Essa diferença na distribuição de erros e acertos na variedade do português brasileiro e do português europeu pode ser abordada devido à influência do processo de vocalização da consoante lateral na fala, um fenômeno amplamente observado na maioria dos dialetos do Brasil. Já no português europeu, essa lateral é produzida como a própria lateral ou a variante velarizada, em um processo de velarização. Essa maior correspondência entre os níveis fonológico e fonético desse segmento parece auxiliar as crianças no processo de escrita, não gerando a opacidade observada no português brasileiro. Esse é o segundo gráfico, com a distribuição das estratégias utilizadas nos erros para a grafia do L pós-vocálico nas duas variedades. O gráfico nos aponta que, nos dados de português europeu, a estratégia preferencial dos alunos foi a substituição do L por U, representando 50% dos erros. Já os erros do português brasileiro apresentam estratégias mais variadas. A estratégia predominante utilizada para grafar esse L pós-vocálico, medial e final, foi também a substituição do L por U. Na posição final, a segunda estratégia utilizada pelos aprendizes foi a substituição do L por O, com 24,7% dos erros. Essa é uma estratégia interessante, pois ela vai apontar para uma influência de complicadores ortográficos na grafia desse segmento, já que a substituição do L por O parece ocorrer devido ao processo de supergeneralização de regras. O fato da substituição ter maior índice do que a omissão pode apontar que essa coda lateral é um fator de dúvida e instabilidade para os alunos em relação ao segmento que ocupa essa posição. Os alunos parecem identificar que há um segmento ali, mas a dúvida em relação a qual segmento estaria ocupando essa posição, razão pelo qual os erros de omissão estão em menor número. Dessa forma, a partir dos resultados apresentados, foi possível mapear algumas tendências encontradas na grafia do L pós-vocálico e discutir as diferenças nos dados de português brasileiro e português europeu. Essas são minhas referências. Muito obrigada!